Olá, sejam bem-vindos a mais uma Sociedade Mineira de Coloproctologia virtual. Hoje nós vamos debater dois temas muito atuais, Covid-19 e doença inflamatória intestinal. Como todos sabem, dia 19 de maio é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Tradicionalmente, nós dedicamos o mês de maio para debater assuntos ligados à doença de Crohn e à retocolite ulcerativa. Por isso, nós convidamos a doutora Sinara Leite para mostrar para nós os impactos da Covid-19 no tratamento dos pacientes com doença inflamatória intestinal. A doutora Sinara Leite é ex-presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e do GEDIB, professora da Faculdade de Medicina das Ciências Médicas de Minas Gerais e preceptora e coordenadora da residência médica do Hospital do Ipsenc. É com você, Sinara. Meus agradecimentos pelo convite para participar desta reunião virtual da Sociedade Mineira de Coloproctologia, falando sobre um tema tão interessante em pleno mês de maio roxo, quando comemoramos as doenças inflamatórias intestinais e aumentamos nossa conscientização sobre elas. E vou falar exatamente sobre as doenças inflamatórias intestinais no contexto da pandemia Covid-19. Não tenho nenhum conflito de interesse nesta apresentação. E toda apresentação inicia-se com dados de epidemiologia sobre a importância daquilo nas nossas vidas. Pela primeira vez, eu devo dizer que comentários são desnecessários, pois todos nós estamos vivendo na pele esta realidade desde março deste ano. Trata-se de uma pandemia mundial com impacto econômico e social sem precedentes, e o mais triste é que há quase 20 anos nós já tínhamos todos os elementos para saber que uma pandemia por coronavírus era provável, muito provável, e poderíamos ter nos preparado melhor para este enfrentamento. Trouxe, assim, estas telas de Edvard Munch, que foi um pintor norueguês. Ele não viveu uma pandemia, mas teve sua infância marcada por doença, luto, medos, e soube colocar esses sentimentos nestas telas que bem ilustram a nossa realidade atual. Isso é o que eu vou abordar. Ambas as doenças são imunomediadas, embora a causa da virose esteja bem determinada. E vou falar um pouco sobre como o vírus atua no organismo infectado, quadro clínico, risco dos portadores de doença inflamatória intestinal sofrerem da Covid-19, se é maior ou menor, qual o efeito das drogas que estes pacientes usam para tratamento das doenças inflamatórias intestinais e como tratar se eles se infectarem e desenvolverem a doença. E um pouquinho sobre endoscopia e cirurgia no contexto Covid. Estes temas já foram muito bem abordados pela Thaisa há 2 semanas. Então, na verdade, eu vou fazer algumas considerações apenas sobre isso. Começando por uma definição, né? Todo mundo acho que sabe muito bem isso hoje. O SARS-CoV-2 é um coronavírus que pode causar a síndrome respiratória aguda grave, daí o seu nome. Ele foi descrito em dezembro de 2019 como causador de muitos casos de pneumonia na China. De forma interessante, um colega que está organizando o enfrentamento aqui em Belo Horizonte acabou de nos mostrar numa reunião lá da academia um trabalho exatamente sobre coronavírus na Virology, ou Virology, como queiram, de outubro. Então, antes mesmo disso tudo ter sido divulgado. O estudo genômico mostrou 79% de similaridade ao SARS-CoV, ao primeiro, e, na verdade, ele tem praticamente 90% de similaridade genética com o BAT-vírus, na verdade, né? E ele tem uma capacidade de usar mutações e recombinações destas proteínas para aumentar a infectividade dele e se adaptar ao hospedeiro humano. Então, é um vírus bastante
inteligente, se é que podemos dizer isso. E como que ele faz, na verdade? Ele se liga a um receptor que nós temos nas células epiteliais, muito presente nas células do pulmão inferior, nas células do trato respiratório inferior, e também no intestino e nos rins. E ele se liga a esse receptor de uma enzima, que é a enzima conversora de angiotensina, muito importante para nós humanos, e essa entrada é facilitada por essa pequena enzima. E, por fim, então, ele adentra no citoplasma celular. Ao contrário do vírus do HIV, que tem que colocar a célula para formar um DNA e depois um outro RNA, esse aqui não. Ele já libera o material genético dele, que é só RNA, ele fragmenta esse RNA e ele já funciona como templates de RNA mensageiro, capaz de codificar as proteínas que ele precisa ali mesmo. Então, ele já se reproduz no próprio citoplasma, entra no Golgi, já sai em vesículas e, por exocitose, ele já ganha o meio externo prontinho para infectar novas células. Inclusive, existe uma ideia se ele não faria, então, a viremia e daí infectaria as células intestinais, por exemplo, ou mesmo outro hospedeiro. E após, então, a infecção ocorrer, nós vamos ter praticamente duas fases. A primeira fase que é secundária à infecção das células epiteliais, que expressam esse receptor. Então, pulmões e trato gastrointestinal, entre outros. Nesta fase, nós vamos ter sintomas inflamatórios que variam muito de intensidade. Tem pacientes que não têm nenhum sintoma e tem pacientes que vão ter sintomas de uma gripe, em maior ou menor gravidade. Tosse, febre, coriza, fadiga, dor de garganta, anosmia, cefaleia, dores articulares, náusea, diarreia e lesões de pele. Eu já conversei com alguns colegas que tiveram a COVID e, segundo eles, é como se fossem vários vírus diferentes causando a doença. Então, vai tendo as etapas. Bom, isso acontece mais ou menos até o 14º dia. A partir daí, nós começamos a ter IgG, que são os anticorpos neutralizantes, que vão formar complexos com esses vírus. Teoricamente, isso seria muito bom, porque é a partir daí que nós vamos poder eliminar o vírus, mas a verdade é que existe um outro mecanismo que faz com que esse complexo consiga se ligar ao receptor FC na superfície de algumas células, e a partir daí o vírus também entra na célula, ele consegue se livrar da IgG, se multiplicar, e aí nós temos uma outra, vamos chamar de onda, com maior processo inflamatório, liberação de citocinas, enfim, é uma onda muito mais grave que a gente chama de tempestade inflamatória, e aí sim nós vamos ter a definição se o paciente vai ser capaz de organizar o imunológico e se curar ou se ele vai, então, evoluir para um quadro grave. Como sintomas, então, 80% dos pacientes vão estar levemente afetados, 14% vão desenvolver manifestações graves, 5% criticamente doentes e 10 a 20% terão a síndrome respiratória aguda grave e quase 50% dos pacientes vão ter sintomas digestórios. Isso já foi considerado como um marcador de gravidade. Hoje, os novos estudos já estão mostrando que talvez não, que simplesmente é uma fase mesmo. Como que ocorre, então, com a população da doença inflamatória intestinal? Teoricamente, os portadores destas doenças, eles já convivem com o sistema imunológico doente. Além disso, são pacientes que, com muita frequência, têm múltiplos fatores de risco que impactam numa resposta imunológica adequada a uma infecção, como desnutrição, anemia, baixos níveis de vitamina D, e eles também apresentam, por vezes, comorbidades relacionadas à gravidade da COVID. Alguns são idosos, a presença do tabagismo é marcador de evolução ruim,
Alguns já têm história anterior de infecções, estão com a atividade inflamatória da doença de base mal controlada e, principalmente, talvez o maior fator de risco desses pacientes, o uso de medicamentos imunossupressores. Isso leva a uma expectativa de que eles, então, estariam num risco muito grande. Porém, a realidade tem contrariado esta expectativa. A observação dos últimos meses não tem comprovado um risco aumentado dos portadores de doença inflamatória intestinal para o COVID-19. Para entender melhor esta realidade, foi criada uma base de dados americana, ela apoiada por diversas instituições, para coletar dados em número maior e poder estudar os portadores de doenças inflamatórias intestinais infectados pelo SARS-CoV. Qualquer pessoa pode entrar nessa database e incluir seu paciente no estudo. Aqui está um gráfico de banco de dados do Security, de 5 de maio, como vocês podem ver, onde eles tinham 959 casos relatados com 3,85% de mortes, sendo que o país com maior número de casos é realmente os Estados Unidos. E aí, diante da necessidade de se estabelecer critérios para uma orientação padronizada aos pacientes e aos médicos, a Sociedade Britânica de Gastroenterologista, apoiada pela Associação de Crohn e Colite do Reino Unido, resolveu então estratificar os pacientes pelo risco, para poder manejar com mais segurança. Lembrando que, na verdade, nós estamos construindo essas informações, esses dados, a partir do que nós estamos vivendo. Então, dividiram em pacientes de risco maior, risco moderado e de risco mais baixo. Os de risco mais alto seriam aqueles com comorbidades, acima dos 70 anos, usando imunossupressores, qualquer idade recebendo 20 miligramas ou mais de prednisolona ou equivalente, pacientes que teriam sido induzidos com comboterapia em 6 semanas, doença moderada grave, síndrome de intestino curto, pacientes em nutrição parenteral total, cirurgia nos últimos 30 dias, e estes pacientes, então, a eles era indicado o autoisolamento, mesmo, sem conversa. Os pacientes com risco moderado, aqueles em terapia biológica ou imunossupressores, ou inibidores de JAK ou comboterapia, considerados de risco moderado, deveriam evitar contato com pessoas mostrando sintomas gripais, evitar transporte público, tentar trabalhar sempre em home office, evitar multidões, claro, espaços públicos, encontros com amigos, enfim. Esse risco moderado é basicamente o que nós estamos fazendo. E para o risco mais baixo, que é basicamente o paciente usando mesalazina ou usando remédio nenhum, evitar se expor de uma forma mais grave. Então, começando com as recomendações não farmacológicas que devemos passar para esses pacientes, basicamente começamos por otimizar a saúde e tratar a desnutrição. É o básico. A desnutrição, sabemos que impacta na resposta imune inata, incluindo a formação de anticorpos secretórios de mucosa e complemento, além de aumentar o risco de infecção. 20% dos nossos pacientes com doença inflamatória intestinal apresentam hipoalbuminemia. Então, devemos checar o status inflamatório, checar o acesso desses pacientes à nutrição de boa qualidade, que muitas vezes isso está impactado nesse tempo de reclusão, suplementar vitamina D e ferro, se há deficiência, e interromper tabagismo. Um importante cuidado em relação à imunização, fortemente indicar o risco, indicar a necessidade de se manter o status vacinal em dia, particularmente vacina anti-influenza e pneumococo, e encorajar mesmo o afastamento social, como eu já falei, home office, evitar exames que possam ser adiados, entre eles colonoscopia, mas não só colono, tomografias, exames de imagem em geral, evitar cirurgias eletivas,
e, se precisar, de fato, de procedimento de urgência, testar para o COVID. Uma outra coisa importante é em relação aos centros de infusão, porque muitos desses pacientes terão que continuar frequentando esses centros, então que eles estejam bem preparados com afastamentos, higienização, com uma vigilância, questionando o paciente antes dele chegar, após ele chegar, pesquisando febre, enfim, tudo isso que nós todos já estamos vendo acontecer. Em relação aos medicamentos, o que fazer? Em relação aos aminosalicilatos, basicamente não se deve mudar nada. Eles têm um efeito imunossupressor muito leve, não existe nenhuma evidência de risco aumentado para o COVID, e se houver necessidade, devemos inclusive aumentar a dose até o permitido, imaginando, por exemplo, um paciente com retocolite ulcerativa, que piora seu estado, é melhor aumentar a dose do 5-ASA do que, por exemplo, iniciar azatioprina neste cenário. E se o paciente tiver contato com o COVID-19 ou desenvolver a doença, o tratamento deve ser mantido de forma inalterada. Em relação aos corticoides, eles reduzem a inflamação sistêmica porque inativam múltiplos genes inflamatórios. Teoricamente, poderia ter até algum benefício no tratamento desta tempestade inflamatória que agrava a COVID-19. Porém, baseado em estudos que foram feitos nas coronaviroses anteriores, SARS, MERS e também com a influenza, estes estudos mostraram desfechos piores e pacientes em uso de 20 ou mais miligramas por dia de prednisolona, eles são considerados de alto risco no cenário da pandemia. O ideal é ir reduzindo a dose até conseguir suspender, ou, se não for possível, deixar no mínimo necessário. Alertar os pacientes para não iniciarem corticoides por conta própria. Como eles têm medo de ir ao médico e procurar ajuda, é importante que nós estejamos em contato com esses pacientes, orientando para que eles não busquem o remédio por conta própria para evitar ir ao médico ou ao hospital. Sempre usar sob prescrição médica. Em relação aos corticoides tópicos, budesonida ou beclometasona, eles podem ser utilizados, pois têm mínimos efeitos colaterais. Se o paciente tiver contato com COVID-19 ou desenvolver a doença, deve-se reduzir até suspender, se possível. Porém, se o paciente fizer um quadro grave, inflamatório, devemos considerar a necessidade da dose de estresse. Então, talvez o corticoide tenha que ser usado, inclusive, em doses altas nesses pacientes, mas já num cenário intensivista. Em relação aos imunomoduladores, azatioprina e mercaptopurina. Eles são usados, como todos sabem, como mono ou comboterapia para reduzir a imunogenicidade do biológico. Eles alteram a função imune por causarem apoptose das células T, que são muito importantes na defesa do hospedeiro contra patógenos virais. Assim, eles aumentam o risco de infecções graves e oportunísticas. Eles têm risco 5 vezes maior para herpes simples e pioram condilomas. Mas não há evidência de aumento de risco para infecções respiratórias especificamente. Então, nós devemos pesar o risco-benefício, na maioria dos casos, manter a dose estável do doente. Pacientes idosos com comorbidades e em remissão sustentada, deve-se considerar a suspensão. Na verdade, na minha opinião, esta afirmação vale mesmo em cenário não COVID. Evitar começar ou aumentar a dose durante a pandemia para evitar os efeitos colaterais e a necessidade do paciente ficar fazendo exames para monitoramento. Se o paciente teve contato com o COVID, um familiar ou, enfim, ele testou positivo, deve-se considerar a suspensão por 14 dias, mesmo que assintomático. E se ele tiver mesmo a doença, não tem dúvida, deve-se suspender até melhorar a infecção. O tempo de eliminação da azatioprina é 75% da droga
em 10 a 14 dias. E com 40 dias nós já temos níveis insignificantes. Então, esse dado vai ser importante para a gente analisar, que nós vamos suspender o medicamento. Esta é a informação que eu devo passar, mas, na verdade, estes pacientes vão continuar com níveis séricos ainda terapêuticos. Em relação ao anti-TNF-alfa, eles aumentam o risco de infecções do trato respiratório superior e inferior, assim como as infecções oportunísticas pulmonares graves. O risco maior, claro, é quando estão sendo usados em comboterapia. Não há dados sobre a incidência e a gravidade do SARS ou da COVID-19 em pacientes usando anti-TNF-alfa. Então, a ideia é manter a dose e o intervalo de infusão. A menos que para o paciente receber esta infusão, ele tenha que fazer grandes deslocamentos de uma maneira em que ele se coloque em risco. Aí pode-se pensar, talvez, em adiar um pouco a infusão do medicamento. Para iniciar o medicamento, um paciente que ainda não está usando, durante esse período de pandemia, deve-se preferir o uso de medicamentos subcutâneos, justamente para evitar a necessidade de ir a um centro de infusão. Se o paciente tiver contato com COVID-19, considerar suspender por 2 semanas, e se ele testar positivo ou desenvolver a doença, aí suspender até melhorar a infecção. O período de eliminação para o adalimumab é em torno de 40 dias. E infliximab 2 a 3 semanas, sendo que se tem obesidade presente e baixa albumina, essa eliminação do infliximab se faz de forma mais rápida. Então, como vocês podem ver, as 2 semanas, 3 semanas que a gente vai suspender o remédio, ele também vai se manter ainda em nível sérico, praticamente terapêutico. Bom, apesar da forte suspeita de que os pacientes estariam em maior risco, nós, em relação ao uso do anti-TNF-alfa em tempos de pandemia, isto não tem sido comprovado até o momento. Eu fiz uma revisão, inclusive ontem, para ver, porque todos os dias tem novidade, né? Mas realmente não tem isso estabelecido. O SARS-CoV-19, ele infecta a célula via mecanismo que aumenta o TNF-alfa. E o uso de anticorpos anti-TNF-alfa, inclusive, dificultaria este processo da entrada do vírus na célula epitelial, além de manter o paciente bem, em remissão da sua doença inflamatória intestinal. No momento, tem um estudo avaliando o uso do adalimumab na pneumonia grave, independente da presença de doença inflamatória intestinal, mas isso ainda está em andamento. Em relação aos biológicos não anti-TNF, então começando pelo ustekinumab, que é uma anti-interleucina. Estudos de longo termo com o medicamento não mostrou aumento de infecções de trato respiratório, ou mesmo infecções em geral, ou infecções oportunistas, nos portadores de doença inflamatória intestinal ou de psoríase. Ele é aconselhado o uso em imunoterapia. Em caso de contato com Covid, teste positivo ou doença, deve-se considerar a suspensão, mas é considerado seguro manter. E leva-se 38 dias para ter 75% da droga eliminada. Em relação à anti-integrina, são as mesmas afirmações. Estudos de longo termo não mostram aumento de infecção, nem de trato respiratório, nem em geral, nem oportunistas. Também deve ser utilizado em monoterapia, deve-se considerar a suspensão no caso de doença, COVID-19, mas também é considerado seguro. E leva-se 50 dias para a eliminação de 3/4 da droga. Bom, passando agora para as micromoléculas inibidores de JAK, tofacitinib, que é indicado no tratamento da retocolite ulcerativa, principalmente nos pacientes refratários ao biológico. Ele reduz a imunidade a infecções virais, principalmente ao herpes zoster. Isso é bem estabelecido.
O risco de infecção está relacionado à dose que o paciente está recebendo. Deve-se, portanto, manter os pacientes que estão em uso regular de tofacitinib para retocolite e estão em remissão na dose mais baixa, se possível, 5 mg 2 vezes por dia, e não 10 mg. Não deve ser iniciado durante a pandemia. Isso vai evitar os efeitos colaterais e também a necessidade de um monitoramento próximo. Se o paciente tiver contato com o COVID, deve suspender por 14 dias. Se testar positivo, deve-se suspender até a melhora da infecção. E os efeitos farmacodinâmicos geralmente são reversíveis em 14 dias após descontinuação. Bom, em resumo, pouco muda no tratamento dos portadores de doença inflamatória intestinal. O risco de reativação inflamatória é o pior dos riscos. Significa ter que iniciar o uso de corticoides, hospitalizações, desnutrição, infecção e mesmo cirurgia. Deve-se evitar os anti-inflamatórios não esteroides devido a resultados adversos em outras viroses, o que foi divulgado anteriormente em relação ao Covid-19 e o ibuprofeno não se concretizou, mas continua valendo a indicação de se evitar esses anti-inflamatórios, além deles terem um risco potencial de desencadear inflamação intestinal. Em caso de novo diagnóstico, então aquele paciente que tem um diagnóstico de doença inflamatória intestinal durante a pandemia, ele deve ser tratado como se não estivéssemos em pandemia, com aquelas ressalvas que já fiz em relação aos medicamentos. As doenças inflamatórias intestinais são doenças potencialmente graves e não tenham dúvida que o pior cenário é se o paciente não receber o tratamento adequado. Como fazer para recomeçar os medicamentos que foram interrompidos? Então, se o paciente teve o contato com o COVID, mas ele permaneceu assintomático após 14 dias de suspensão, deve-se simplesmente voltar com os medicamentos da mesma maneira que ele estava usando antes da interrupção. Porém, se ele desenvolveu o COVID, de fato, e aí ele atrasou, suspendeu a medicação, ele deve retomar após estar sem infecção. E como saber isso? Temos o cenário ideal, que é o paciente clinicamente recuperado, com 2 swabs de nasofaringe negativos, com intervalo de 24 horas entre eles, e pelo menos 8 dias após o início dos sintomas. E o possível, né? Num cenário onde nós não temos testes disponíveis, né? Então devemos, devido ao clareamento prolongado da infecção nos pacientes imunocomprometidos, deve-se esperar pelo menos 14 dias após o início dos sintomas, e não 8 dias, como considerado para pacientes imunocompetentes, além do paciente ter que estar sem sintomas e sem febre por pelo menos 3 dias. Bom, como o tempo de clareamento das drogas é longo, a pergunta que eu faço é: será que vale a pena suspender? Então, do ponto de vista prático, eu acho que cada um de nós, conhecendo o seu paciente, deve de fato avaliar a gravidade da doença, a possibilidade do paciente fazer uma crise no meio dessa confusão e avaliar se vale realmente a pena suspender ou conversar com o paciente, expor os riscos e decidir manter. Bom, e como fazer o tratamento do paciente que desenvolve a COVID-19 e já faz uso de medicamentos para doença inflamatória intestinal? A verdade é que hoje nós não temos um tratamento definido para a COVID-19. Nós temos cuidados suportivos e tratamento das complicações secundárias. Porém, o mundo todo está correndo atrás de protocolos mínimos para tratar os pacientes, pois a alta transmissibilidade e o grande impacto no sistema de saúde são catastróficos. O que nos interessa aqui é a interação entre as drogas que estão sendo utilizadas, muitas empiricamente, e os medicamentos utilizados no tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Então, este esquema mostra inúmeras drogas que estão sendo, então, nesse momento,
testadas de alguma maneira, sendo que a cloroquina e a hidroxicloroquina já estão aprovadas em vários países, assim como o Remdesivir, que foi ontem liberado no Japão, mas já está sendo também utilizado nos Estados Unidos e Israel. As demais, como vocês estão vendo na literatura, em todos os dados que estão saindo, tem lugar que usa, tem lugar que não usa, tem protocolo de pesquisa, tem empirismo, enfim, a coisa está uma confusão muito grande. Eu vou falar um pouco sobre algumas delas, começando pelo Remdesivir. Ele já está sendo, então, utilizado, como eu citei, é uma prodroga do análogo do nucleotídeo adenosina, ele incorpora dentro das cadeias novas daquele RNA viral e assim ele inibe a infecção viral numa célula humana. Ele parece ser efetivo contra vírus RNA, se mostrou efetivo contra o SARS, o MERS e o Ebola, e foi recém-liberado agora para uso em pacientes graves no Japão e nos Estados Unidos. E é uma droga que não tem nenhuma interação com os medicamentos para doença inflamatória intestinal. O lopinavir e o ritonavir são dois antivirais também, eles são inibidores de protease, sendo que o ritonavir ele potencializa o efeito do lopinavir, já são utilizados no tratamento de HIV, foram testados na SARS e na MERS com bons resultados in vitro e em modelos animais e já estão sendo utilizados, se não me engano, em Israel, mas ainda também de uma maneira empírica, está em teste. E é importante para nós porque isso inibe o metabolismo de corticoides, tacrolimus, ciclosporina e tofacitinib, o que pode aumentar os níveis destas drogas e levar à toxicidade. Falando da cloroquina ou hidroxicloroquina, está famosa, né? A droga já é utilizada amplamente para tratamento de doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo, e antimalária. Ela tem uma ação antiviral de largo espectro e no SARS-CoV ela inibe o ponto de entrada do ciclo viral, interferindo com a ligação do vírus lá na superfície celular. Além disso, ela aumenta o pH endossomal, que é necessário para a fusão do vírus à célula, e interfere com a glicosilação dos receptores de superfície celular, naquela enzima conversora de angiotensina 2, a ECA. Então, é importante que a gente saiba que não adianta dar esse tipo de medicamento quando o paciente já está muito grave, porque aí já passou da hora, ele já está em tempestade de citocinas, não é mais o momento. Ela tem também propriedades imunomoduladoras contra muitas citocinas, o que pode aumentar o efeito antiviral e reduzir as complicações sinergicamente. Estudos com resultados conflitantes no contexto COVID-19, mas ela parece mesmo reduzir a exacerbação da pneumonia, a duração dos sintomas e melhora o clearance viral. Em associação com a azitromicina, os efeitos são melhores, que é o esquema que tem sido proposto. Aumenta risco de mielossupressão com tiopurinas e metotrexate e tem risco de prolongamento do intervalo QT com arritmia, com tacrolimus. E aumenta os níveis de ciclosporina e tofacitinib, e não se sabe exatamente o significado, mas isso pode aumentar a toxicidade desses medicamentos. Então, para portadores de doenças inflamatórias intestinais, cloroquina e hidroxicloroquina tem que ser indicado com muito cuidado. Outros medicamentos, então, tem o favipravir, que também é um antiviral, é análogo da guanina. Efetivamente, ele inibe a polimerase RNA dependente dos vírus RNA, tem efeitos antivirais contra influenza, ebola, febre amarela, chikungunya, norovírus e enterovírus. Não se sabe ainda com o SARS-CoV-2 e não tem interações significativas com as drogas utilizadas para doença inflamatória intestinal. O nitazoxanida não tem efeito sobre drogas para doenças inflamatórias intestinais e já o interferon beta reduz o metabolismo de drogas pelo CYP450, então nós temos que monitorar corticoide, ciclosporina e tofacitinib se a opção for usar essas drogas.
É claro que proctologista talvez não tenha que saber tudo isso, gente, mas é importante que a gente saiba para poder, inclusive, passar segurança para o nosso paciente, saber que ele está apoiado caso ele venha desenvolver a doença. Para concluir, eu vou tecer aqui alguns comentários sobre algumas coisas importantes nesse cenário. Uma delas é a telemedicina, que no contexto da Covid-19, quando ficar em casa é uma das medidas mais eficientes para evitar a doença. O teleatendimento se mostrou muito eficiente, os resultados já mostrados são muito bons. Ele permite a redução nas consultas, hospitalizações, melhora a qualidade de vida dos portadores de doença inflamatória, que aí não precisam ficar circulando. Através da telemedicina é possível nós orientarmos, solicitarmos exames, avaliar resultado de exame, ajustar medicamentos, principalmente dos pacientes que nós já acompanhamos. É possível orientar os colegas lá do interior que venham a ser procurados por esses pacientes. Muitos desses pacientes moram no interior e vêm tratar aqui conosco. E, de repente, não é seguro ele vir até aqui, então nós podemos orientar o colega lá para dar um atendimento. Permite uma abordagem individualizada, redução de idas a pronto atendimentos, permite prescrições à distância. Porém, como primeira consulta, nós temos que ter muito cuidado. São pacientes muito complexos e nós vamos abrir mão de uma eficiente ferramenta que é o exame físico e proctológico. E, para finalizar, sem me alongar, nós temos que lutar, claro, por adequada remuneração, porque a telemedicina não nos exime de nenhuma das responsabilidades da medicina presencial. Em relação à endoscopia, eu não vou falar sobre nenhuma questão técnica, porque, como eu disse, já foi muito bem abordada pela Thaisa, mas eu quero trazer uma dificuldade que talvez alguns de nós estejamos vivendo nos hospitais, que é como definir de fato urgência. Então, achei interessante um trabalho que eles resolveram ver para os endoscopistas o que era urgente. Porque quando o paciente está muito grave, sangrando, aquilo que é inquestionável não é o problema. Assim como aquele paciente que vai fazer um exame preventivo. Isso também é totalmente eletivo. Só que entre uma coisa e outra, existem várias possibilidades. Então, neste trabalho, eles criaram 16 cenários que eles chamaram de semi-urgentes, colocaram no Twitter, enviaram para os endoscopistas, gastroenterologistas, e eles receberam 38.795 impressões, bem variáveis quanto ao que era urgência para cada uma dessas pessoas e quando realizar o exame endoscópico. Só teve 3 cenários em que houve uma concordância de 70%. Quanto aos outros 13 cenários, a concordância era realmente muito variável, muito baixa. Então, nós precisamos de cenários, de definições mais claras para nos balizarmos dentro do nosso trabalho, né? E eu deixei aí a referência se alguém tiver interesse. E, por fim, sobre as cirurgias, apenas algumas considerações também. É necessário, claro, avaliar individualmente a indicação, discutir risco e benefício, avaliar com critério se o nosso hospital tem as condições necessárias e times multidisciplinares disponíveis. Então, eu imagino que hospitais que estejam com um número muito grande de pacientes com Covid, que não me parece ser o caso aqui em Belo Horizonte, mas não sabemos como vai ficar, tem que avaliar se não vale a pena, talvez, tentar centralizar os procedimentos num hospital que tenha menos paciente Covid, por exemplo. Obstrução intestinal, abscesso, colite fulminante e risco de malignidade, claro, são indicações para não adiar, embora cada um deles tenha um prazo para esse não adiamento. Deve-se testar todos os pacientes no pré-operatório, se possível, e embora não esteja bem determinado, o ideal é que, se possível, nós possamos fazer tomografias de pulmão. Sabemos que o paciente às vezes já está infectado e está assintomático. Cirurgia deve ser a mais rápida, a mais simples e a mais efetiva possível.
há risco aumentado de mortalidade no pós-operatório se o COVID-19 estiver positivo e, portanto, devemos documentar tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Assim, nós sabemos pouco sobre os tão complexos mecanismos imunológicos. Potencialmente, os medicamentos utilizados para tratamento de doença inflamatória intestinal colocam os pacientes em risco para infecções, porém, não estamos assistindo a esse maior risco nos pacientes neste cenário COVID-19. E as doenças inflamatórias intestinais continuam sendo doenças potencialmente muito graves, portanto, o tratamento deve ser mantido, sempre que possível, evitar corticoides. Na vigência da COVID, a indicação é a suspensão, se possível, dessa medicação, com aquelas considerações que eu fiz. Acho que individualizar, discutir com o paciente, pesar risco-benefício dessa suspensão, lembrando que o tempo de clareamento das drogas, na maior parte das vezes, é muito maior do que 2 semanas. E, se for necessário, tratar o paciente, checar a interação com os medicamentos que estão sendo utilizados atualmente para tratar a COVID-19. E aí eu termino, sem deixar o desespero do Munk, mas numa outra fase dele, já a dança da vida. Quem sabe nós podemos também passar dessa fase ruim para uma fase mais leve. Muito obrigada pela atenção. Sinara, excelente apresentação, muito esclarecedora. Tem 2, 3 perguntas no chat aqui, mas eu vou tomar a liberdade de começar com a minha. Num paciente com diagnóstico inicial, primeiro diagnóstico de uma retocolite mais grave, que inicialmente você iniciaria com a corticoterapia para induzir a remissão. Atualmente, se chegar esse paciente no seu consultório, você vai mudar? Você vai não indicar corticoide para induzir remissão? Qual que seria a sua conduta? Eu parto do seguinte pressuposto. O mais grave é a doença inflamatória intestinal. Então, é isso que eu tenho na minha frente e que eu tenho que tratar. É claro que quanto mais grave o paciente, maior a minha orientação para que ele faça afastamento, autoisolamento, o que for necessário para minimizar risco. Mas se eu não tratá-lo adequadamente no ambulatório, esse paciente vai agravar, eu tenho um risco muito maior dele precisar de hospitalização e o risco dele naquele ambiente hospitalar vai ser maior ainda. Fora todo o risco que ele vai ser exposto, né? Que aí ele vai sangrar, ele desnutre, enfim. Então, a minha conduta é tratar adequadamente. Fazendo teste para COVID ou se ele tiver assintomático de COVID, tratar? Eu acredito o seguinte, que se você tem a chance de fazer teste, talvez realmente seja o ideal. Não é o que a gente está vivendo na prática, né? Eu estou tentando aqui lidar com a tecnologia, sabe, Eli? Mas até agora eu estou... Parar de compartilhar sua tela aí. Eu estou tentando... Acho que ficaria melhor depois na gravação. Estou tentando, honestamente. Sinara, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Guimarães, bem interessante. Se você viu algum estudo avaliando o efeito da doença COVID-19 na reacutização de um paciente com doença inflamatória intestinal. Peraí, desculpa, eu estava aqui no... Repete para mim, Eli, por favor. Se você viu algum estudo mostrando algum efeito do COVID-19 provocando reacutização em pacientes com doença inflamatória intestinal. Não. Efeito direto do vírus, é isso? Da viremia? Sim, pelo que eu entendi da pergunta dele, um paciente que estava em remissão, ele pegar o COVID, você deixou bem claro que ele não tem um risco maior de desenvolver, de contrair o COVID. Mas se por acaso ele contraísse, ele tem um risco maior de reacutizar a doença inflamatória. Não vi nada disso a respeito. É claro que, honestamente, eu não acredito que o vírus em si tenha capacidade de levar a uma reacutização da doença. Mas nós temos que pensar de uma maneira mais ampla, né? Se esse paciente adquire o COVID, fica totalmente ansioso,
Muitos deles, eu inclusive fui questionada por vários pacientes se não deveriam suspender os medicamentos. Eu, de fato, não sei te afirmar se eles não reduzem as doses por conta própria, porque eles têm medo, porque a gente vê esses pacientes fazendo isso em outros cenários não COVID, né? Então, de fato, eu não vi nada a respeito, então, respondendo de forma direta, e acho que esses pacientes, às vezes, se colocam em risco de ter reagudização, sim. É uma coisa que nós temos que estar atentos. Deixa eu passar para a pergunta aqui do professor Antônio Lacerda. Na sua revisão, você viu algo a respeito do uso de plasma de pacientes curados e infectados pela COVID? Ele cita que isso é baseado em pesquisas com ebola, que parece que tem uma pesquisa ocorrendo aqui em Belo Horizonte. Sim, eu estou sabendo da pesquisa aqui em Belo Horizonte. Não vi nada a respeito ligando isso à doença inflamatória intestinal, por exemplo. Né? Como meu foco de literatura foi esse, de fato eu não vi nada ligando as duas coisas, mas eu estou ciente do estudo que está sendo feito aqui. E vamos aguardar, né? Nesse momento, o que a gente vê eu nunca preparei uma apresentação como essa. Todas as referências são de 2020. Não é nem 2019, não, é 2020. E assim, eu vim fazendo esse levantamento ao longo das 2 últimas semanas até ontem. E é impressionante como todos os dias tem uma coisa nova. Só que é tudo, assim, parece que o científico também, devido talvez ao medo ou à pressa, à necessidade mesmo que nós estamos de tentar solucionar o problema, ele está sendo meio que abandonado. Então, a gente está vendo, assim, coisas boas, mas coisas horríveis, né? E fora as fake news, né? Então, realmente está difícil de acompanhar. Eu não sei, talvez pudesse perguntar, não sei se ele está me ouvindo, Lacerda, tem alguma novidade a esse respeito? Fique à vontade para abrir o seu microfone, Lacerda. Sinara, parabéns pela sua apresentação, achei super informativa. E, na verdade, eu estou te perguntando de curioso mesmo, porque quando eu ouvi falar desse estudo, que tem essa história de ter funcionado lá na África com ebola, e você fez uma excelente revisão, aí eu estou te perguntando justamente para saber se você viu alguma coisa, né, para informar para a gente, né, porque eu realmente fiquei em dúvida. A pesquisa que está sendo feita em Belo Horizonte é para um grupo sério, né? Sim, e como você fez uma revisão extensa, eu estou te perguntando mesmo para me informar mesmo, para informar a todos aí. Né? Eu tenho acompanhado muito as coisas que estão sendo feitas em Belo Horizonte através das reuniões da Academia Mineira. A gente tem feito reunião semanal e o Cerufo, que é um dos nossos confrades lá da Academia, ele está à frente do hospital de campanha e do enfrentamento médico. E o Cerufo é uma pessoa extremamente científica. Então, eu estou sabendo dos trabalhos, a gente tem acompanhado, mas eu não vi isso na literatura internacional ligado especificamente, né, ao Covid. Mas eu acho que até a água benta, se alguém achar que curou uns 2 aí, alguém já está disposto a fazer um estudo comparativo. E o mais engraçado não vai ser isso. É que no dia seguinte já está todo mundo no WhatsApp assim, se tiver um estudo comparativo, eu quero ficar no grupo da água benta, eu não quero ficar no grupo placebo. Então... E o pior é que nem tudo é água benta, né, gente? Algumas coisas têm efeitos colaterais mesmo, né? Por exemplo, eu não sabia dessa questão da cloroquina em relação aos medicamentos de doença inflamatória intestinal. Então, é muita informação, volume de informação muito grande. Nós podemos pensar, qual a importância disso? Eu não sei como vocês percebem, mas os pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm como, no meu caso específico, é como se eu fosse mãe, né? Então, assim, eles vão tomar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, eles ligam, eles querem saber se podem. Então, a nossa responsabilidade nesse momento, como elemento de referência num cenário que está todo mundo muito perdido, é muito importante. Nós temos que, é claro que não vou ser eu que vou fazer essa prescrição, mas a gente poder informar e dar segurança para o paciente, isso é fundamental.
Sinara, essa pergunta que está aqui no chat do Dr. Paulo Rocha vem ao encontro da sua última afirmação, que tudo muda todo dia. No começo, teve alguma recomendação de suspender o imunossupressor no paciente em comboterapia. Eu nunca achei que faz sentido você manter o paciente com a azatioprina se ela está isolada, mas você precisaria suspender na comboterapia. O que você viu? Isso mudou? Isso entrou nisso que você disse que muda todo dia, ou a gente ainda precisa suspender na comboterapia? Eu acredito que é uma questão, mais uma vez, de bom senso. Se você tem um paciente que você acompanha e ele é grave, você está mantendo esse paciente em comboterapia, e eu tenho certeza que não é à toa, né? Porque se você tivesse a oportunidade, você já teria suspenso o imunossupressor. Mas ele está ali sendo mantido porque ele tem um papel importante. Então, nós temos que analisar. O paciente está em remissão há muito tempo, é um paciente idoso. A azatioprina, ela tem efeitos mais deletérios no cenário COVID do que o biológico. Isso é inegável. Então, se tiver a possibilidade de suspender, não tenho dúvida, eu acho que nós devemos suspender, com segurança. Mas, se há dúvida, né, eu mesmo tenho paciente em comboterapia, o paciente desesperado, e vou suspender, mas não faça isso, porque se entrar nesse momento, numa crise, vai ser muito mais complicado, porque aí para tirar, se ele estava em combo biológico e imunossupressor, ele vai ficar em combo biológico, imunossupressor e corticoide em dose alta, que é dos cenários todos é o pior, porque o corticoide é a pior das drogas, embora de forma contraditória ele seja usado na tempestade inflamatória. Então, eu não sei se eu respondi, mas, enfim, eu acho que é o bom senso. Eu realmente não tenho suspendido de forma... Aliás, doença inflamatória intestinal, eu acho que essa afirmação ela é sempre válida, né? Não dá para falar que você faz uma conduta para todo mundo. Não tem essa receita do bolo, né? Cada um a gente tem que pesar tudo que está envolvido ali. Eu deixei para o final aqui uma pergunta. Acho que você respondeu sim, tá? Ficou claro. Eu deixei a primeira pergunta do professor Lacerda para o final, porque eu achei que desenvolveria melhor em tópicos, mas achei interessantíssima. Pedindo sua opinião pessoal, o que você acha, se você acha válido uma primeira consulta de um paciente com suspeita de doença inflamatória intestinal por telemedicina. Você conseguiria atender por telemedicina uma primeira consulta de suspeita de doença inflamatória intestinal? Não tenho dúvida que a gente consegue, né? A gente conseguir, eu acho que não é o problema. Atualmente tem as plataformas, nós sabemos, né, conduzir essa anamnese, nós sabemos o que é importante perguntar. Claro que nós vamos abrir mão, como eu falei, de ferramentas que eu considero fundamentais, que são exame físico e exame proctológico. Mas, na impossibilidade, se o paciente vai se colocar em risco, ou enfim, se quer uma segunda opinião, eu acho que sim, que é exequível, deixando claro que aquilo é apenas a primeira etapa de um processo longo, né? Porque aí depois nós temos exame físico, como eu falei, temos exames laboratoriais que nós podemos pedir, depois checar. Eu penso na telemedicina agora como aquele recurso para salvar vidas, tipo assim, aquela coisa que não tem uma outra pessoa e aí você vai ter que, quer dizer, aquela história de quem tem meio olho é rei, né? Em terra de cego. Então, o paciente está num lugar que às vezes ele não tem um especialista, um profissional que queira assumir o tratamento dele, é melhor que ele tenha acesso a um que possa, pelo menos, dar uma direção para ele. É isso. Eu penso que não dá para fazer muito mais do que isso, não. Sim. Pessoal, o chat continua aberto, podem mandar mais perguntas, mas eu quero passar a palavra para o Dr. Bruno Werneck. O Dr. Bruno é presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia e a palavra está com ele agora.
Gente, boa noite. Eu gostaria muito de parabenizar a Sinara. Foi uma aula excelente. Eu acho que nós estamos vivendo um mundo de muita notícia e pouca evidência. Então, a gente conseguir selecionar isso num cenário de tão pouco tempo dessa nova doença é uma coisa muito interessante. E principalmente no mês de conscientização das doenças inflamatórias. Então, primeiro convidar todos vocês a compartilhar todos os eventos que a Sociedade Mineira e todas as manifestações que a Sociedade Mineira vai fazer durante esse mês, para poder tentar conscientizar tanto a população quanto os próprios médicos sobre a importância das doenças inflamatórias. E gostaria de convidar todos para que participem daqui a 14 dias na nossa próxima reunião da SMCP virtual, que vai ser com o Dr. Henrique Galvão, que é médico geneticista, coordenador do Departamento de Oncogenética do Hospital do Amor de Barretos, sobre painéis genéticos. Então, hoje nós vamos sair um pouquinho, no dia 27/5, do cenário da doença inflamatória e falar um pouco sobre o que a gente tem de oferta dos laboratórios versus a demanda dos pacientes. Então, para a gente poder tentar auxiliar e orientar mais aqueles que nos procuram com as síndromes genéticas de câncer. E eu volto a palavra para o Hélio para encerrar a reunião. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero agradecer a presença de todos.